Deus. Quantos são livres aqui, querido, em nome de Jesus? Aleluia. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, amém? A partir do verso 1, vai dizer o seguinte: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Amém? Ou não amém? Diga assim: anunciava-lhe a palavra. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e fala: Jesus estava anunciando a palavra. Amém ou não amém? Jesus, ele estava anunciando a palavra para a multidão que estava à sua porta. Amém? E diz assim, verso 3: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? No texto de Lucas vai falar que também estavam ali os saduceus e os fariseus. Amém ou não amém? Então, junto com os escribas, eles arrazoavam. O que é arrazoar? Conjecturar. Criar destinos. Criar fantasias. Arrumar desculpas. Era o que eles estavam fazendo. E aí diz assim: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Querido, a palavra de Deus, está dizendo aqui, Jesus está falando assim, para que todos saibam que ao Filho do Homem foi dado o poder de perdoar pecados. Ele pegou, olha para o paralítico e ele fala: perdoados são os teus pecados. É isso que está escrito? Sim ou não? Leia aí, ou deixa você ler. Não, ele disse, qual é mais fácil? Dizer paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Por que que ele não disse que estava perdoados os seus pecados? Porque ele já tinha perdoado os seus pecados. Amém? Glória a Deus. Mas, querido, eu quero trazer uma palavra para você hoje. O título dessa palavra é A Fé que Faz a Diferença. Amém? A fé que faz a diferença. Quantos querem ter uma fé que faz a diferença aqui? Amém ou não amém? Glória a Deus. Se Deus trazer essa fé, ministrar essa fé somente no coração de quem levanta a mão, a maioria vai ficar sem receber essa fé. Aleluia mesmo. Misericórdia. Brincadeira, amado. Então, a fé que faz a diferença. Todos aqui, eu tenho certeza, até aqueles que não levantaram a mão, até aqueles que não falaram amém, até aqueles que não falaram glória a Deus, aleluia, todos desejam ter uma fé que faz a diferença. Amém? Porém, amados, deixa eu te dar algumas coisas. Deus, Ele deu para a igreja o poder de transformação. Na quinta-feira eu falei um pouco a respeito disso. Deus, Ele deu para nós o poder de transformar. Se você é igreja do Senhor, você tem na tua vida, nas tuas mãos, o poder de transformação. O poder que está nas tuas mãos pode transformar um cenário, pode transformar um ambiente, pode transformar um sistema, né? Nós estamos na época da eleição, nós estamos vendo muita gente falar: olha, nós temos que mudar tudo, nós temos que mudar esse cenário, nós temos que mudar o sistema, nós temos que mudar tudo isso daí. Querido, nós que somos cristãos e cremos no Senhor Jesus, independente da política, nós temos nas nossas mãos um poder que pode em todo momento mudar tudo, todas as coisas. Nós temos o poder de mudar o sistema. Nós temos o poder de transformar, de mudar a sociedade. A igreja tem esse poder. A igreja tem o poder de transformar. Sou a prova viva disso. Porque a minha vida antes era uma coisa, depois de Jesus se tornou algo muito melhor. Né? Como diz a canção que a Rafaela gosta muito, né? Antes eu era feio, eu era pobre, muito feio. Essa transformação, amém ou não amém? E essa transformação que Deus fez na tua vida, Ele fez através da igreja. Ele fez através do poder que está no nome de Jesus. Esse poder que Deus usa através da igreja para transformar, querido, é a fé no nome de Jesus. Amém ou não amém? É a fé no nome de Jesus. Mas para que essa fé exerça todo o seu potencial de transformação, é necessário que haja unidade na igreja. É necessário que haja unidade na igreja. Porque a cada um de nós foi dada uma porção de fé. A cada um de nós foi dada uma porção da graça do Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. A cada um de nós foi entregue uma porção. Porém, amado, a palavra, essa fé, poder de transformação, não foi entregado a você individualmente. Não foi entregado a homem algum individualmente. Você lê a Bíblia, você lê evangelhos escritos por homens, como nós acabamos de ler um texto aqui, de Marcos. Marcos, ele não recebeu o poder individualmente para poder transformar a sociedade. Lucas também não, Mateus também não, nenhum dos discípulos também não recebeu esse poder para transformar individualmente. Paulo, que foi o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele não recebeu de Deus uma unção
para individualmente transformar alguma coisa. Ele recebeu de Deus uma fé, mas ele, em unidade com outros membros da igreja, Deus, através dele, provocou toda uma transformação em várias sociedades. Como nós lemos, as cartas de Paulo aos Romanos, não foi só através de Paulo, mas através da igreja. Deus usou Paulo através da igreja ali para trazer essa transformação na igreja. Aos Gálatas, aos Efésios, aos Coríntios, transformação de vida como Filemon, Tito, Timóteo. Então nós recebemos uma porção dessa fé. Só que essa fé, para que ela transforme, para que ela exerça todo o seu potencial de transformação, ela precisa ser exercida em unidade. Amém ou não amém? Já você vai entender, se tu não sair, depois que tu entender, se tu não sair glorificando tudo dessa noite aqui, meu amado, aí a coisa está feia. Por quê? Porque nós acabamos de ler um texto. Eu quero, antes da gente falar a respeito desse texto que eu acabei de ler com você, eu quero que você abra lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios está depois de Gálatas, que está depois de 2 Coríntios. Gálatas, ou Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, vai dizer assim. Olha que coisa interessante. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor e uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Você está entendendo? A fé da igreja para trazer a transformação que Deus quer trazer no mundo, que Deus quer trazer nas vidas, que Deus quer trazer nas famílias, ela precisa ser exercida pela igreja em unidade. Ela precisa ser colocada em prática em unidade. Não é de uma outra maneira. Se eu achar que eu sou o bicho da goiaba, ou se eu achar que eu sou o cara, que papai do céu, como disse o Romário, olhou para mim e falou, esse é o cara, e eu querer transformar o mundo sozinho, eu não sou capaz. Porque se eu pensar isso, eu estou indo contra a palavra de Deus. E se eu for na contramão da palavra de Deus, quem vai perder sou eu. Porque sozinho eu não sou o corpo, sozinho eu sou um membro. E quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que nós somos um só corpo. E assim como o corpo tem muitos membros, nós somos individualmente o quê? Membros desse corpo. Amém ou não amém? Por isso, amado, a fé de cada membro, sendo um corpo, diga comigo, fala, sendo um corpo, a fé de cada membro se junta e se torna uma. Amém ou não amém? Então a fé de um membro só não significa quase nada. Não causa, não traz, não provoca a transformação que o Senhor quer trazer para a nossa sociedade.
a fé individual de cada um de nós não traz a transformação que Deus quer trazer nas famílias. Por isso, amado, como igreja, nós precisamos olhar para textos assim como esse que nós acabamos de ler em Marcos e começar a entender como que essa fé em unidade funciona. No texto que nós lemos de Marcos, você pode voltar lá. Olha que coisa interessante. O verso 3 vai falar: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Quantas pessoas estavam trazendo o paralítico? 4 pessoas. 4 amigos daquele homem. Eles se uniram para levar aquele homem até Jesus. Mas aconteceu algo interessante. Ao chegar aonde Jesus estava, eles não conseguiram entrar na casa para chegar na presença de Jesus. Aí eu pergunto para você, por que eles não conseguiram? Porque tinha uma multidão na porta. Fala assim: porque tinha uma multidão na porta. Amém? Só que aí eles tiveram uma ideia. Havia uma multidão ali na porta. Eles não conseguiam entrar. Mas aí eles conversaram entre eles. Falaram assim: não, olha, não tem como a gente passar por aqui. Não tem janela. Não tem uma porta dos fundos por onde a gente possa entrar. Vamos fazer o seguinte: nós vamos passar por cima. Nós vamos subir, nós vamos... esse povo não quer sair da frente, vamos fazer o seguinte: vamos subir nos ombros deles, vamos passar por cima deles e vamos chegar até o teto. E vamos descer esse paralítico até a presença de Jesus. E aí, amado, a Bíblia vai falar que não explica aqui como que eles conseguiram chegar no teto. Mas a Bíblia está dizendo que eles conseguiram chegar lá. E aí, no texto de Lucas, fala que eles tiraram as telhas, o telhado. Aqui está falando que eles fizeram um buraco no teto. E eles desceram o paralítico até a presença de Jesus. Amém? E aí, amado, olha o que o texto diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, olha só, e Jesus, vendo-lhes, o quê? O que está escrito aí? Olha como Jesus, ele se refere aos 4 como sendo 4. Mas quando ele se refere à fé dos 4, ele não se refere como tendo 4 fé. Ele se refere que os 4 tinham uma só fé. Ou seja, Jesus olhou para eles, viu que era 4, mas viu que entre os 4 havia unidade. Havia unidade. Havia unidade. Jesus olhou para eles e viu. O que chamou a atenção de Jesus não foi o paralítico, ou o telhado se abrindo, ou descendo a cama com o paralítico em cima. O que chama a atenção de Jesus é que os 4, sendo diferentes um do outro, os 4 tinham uma só fé. Havia unidade entre os 4. Havia unidade. E aí a palavra vai continuar dizendo assim: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A fé, a unidade, a fé é como nós somos um, amado. Quando nós somos um só corpo, quando nós entendemos que nós somos membros desse corpo, Deus vai fazer coisas nas nossas vidas por causa da fé dos outros membros. Porque nesse caso aqui, olha, Jesus olha para os 4 e vê a fé deles, a unidade da fé deles.
e olha para o paralítico, porque ele entende que eles estavam unidos, eles eram um na sua fé, para que a realidade daquele homem fosse transformada. E aí Jesus, querido, nem pergunta para eles como era, ele sempre fazia. Quando foi curar o cego, perguntou: o que tu queres que eu te faça? Quando foi curar o paralítico lá do tanque de Betesda, não perguntou para ele: o que você faz aqui? Não perguntou para eles nada. Só olhou para eles e viu o quê? A unidade da fé. A unidade da fé foi o suficiente para mover o coração de Jesus naquela situação. E imediatamente ele olha para o paralítico e ele já trata de resolver o primeiro problema. Entenda, você tem coisas que precisam ser transformadas na tua vida, sim ou não? Você tem coisas que você espera de Deus, uma transformação. Ele vai transformar, mas não antes de perdoar os teus pecados. Só que para isso tem que haver arrependimento. Arrependimento. Então Jesus olha para eles, vê a fé. E aí a coisa mais interessante, quando há unidade, não há obstáculo capaz de impedir o avanço da igreja. Quando há unidade, não há nada que impeça você de chegar. Amém? A fé que faz a diferença, meu amado, na vida de uma pessoa, é a fé que se manifesta através da unidade. A gente tem falado tanto sobre unidade esse ano. A gente tem falado muito sobre unidade. E a gente vê cada conceito de unidade. Desculpa a palavra, mas aberração sobre unidade. Eu quero que você entenda uma coisa nesse texto aqui. Sem unidade, olha só, sem unidade, você é só mais um no meio da multidão. Sem unidade, você não é igreja. Sem unidade, você é só mais um em busca dos seus próprios interesses. Sem unidade, você é só multidão. E multidão não ajuda ninguém. Multidão só atrapalha. Quem quer andar em unidade, sabia? Os 4 chegaram com o homem, unidos na sua fé, para levar até Jesus, para Jesus transformar a vida daquele homem, a realidade daquele homem. E eles foram impedidos de entrar pela porta. Por quê? Porque tinha uma multidão. Tinha um monte de gente sem unidade. Tinha um monte de gente ali querendo ver Jesus, querendo receber oração, querendo receber algum tipo de ministração. Para quê? Para resolver os seus problemas.
Um monte de gente que enxergava somente o seu umbigo. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Em relação à multidão, o que é que você tem que fazer? O que é que nós precisamos fazer? Abre lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, que eu quero ler com você. Qual que deve ser o comportamento, o nosso comportamento em relação à multidão? Quem encontrou 2 Timóteo 4, verso 1 diz assim, ó: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, em relação à multidão, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Era o que Jesus estava fazendo. Antes daquele paralítico chegar até ele, pelas mãos daqueles 4 homens, Jesus estava fazendo o quê? Pregando a palavra para a multidão. Pregando a palavra para a multidão. E nós temos que fazer a mesma coisa. Pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas pregar a palavra na sua essência. Porque a palavra de Deus está dizendo que vai ter um povo. Que povo é esse? Uma multidão. Que não sofrerão a sã doutrina. Elas não suportarão a sã doutrina. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão ter comichão nos ouvidos, ou seja, elas entrarão numa igreja como essa, vão ouvir uma palavra como essa, e porque ela não concorda, porque o conceito de unidade dela é outro, ela vai se levantar e vai embora e ainda vai falando mal de mim e da igreja. E aí ela vai atrás de quem? Atrás de quem vai pregar uma palavra que ela concorde. Aqui dentro ela vai ouvir a verdade. E essa verdade vai trazer comichão nos ouvidos dela. Por quê? Porque ela é multidão. Ela é só a multidão. Ela não quer outra coisa a não ser aquilo que é do seu interesse. Inclusive um discurso que a agrade. Então, por não suportar a sã doutrina que ela vai ouvir, ela vai se levantar e vai procurar alguém que vai falar para ela exatamente o que ela quer ouvir. E infelizmente nos dias em que nós vivemos isso não é difícil. Infelizmente nos dias em que nós vivemos, isso você encontra em vários lugares. Na internet está cheio. Para ouvir o quê? Aquilo que agrada. Mas aquilo que agrada não traz transformação. E Deus, Ele não quer um povo animado, confortável. Ele quer um povo transformado. Porque essa desgraça que a gente vê no mundo não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a transformação que Ele traz nas nossas vidas através da sua palavra. E Ele já estabeleceu como que Ele vai fazer essa transformação. É através da unidade do seu povo. Através da unidade do seu povo, querido.
Por isso é que nós temos que pregar a palavra. Vamos pregar a palavra para eles. Mas a nossa atenção, ela tem que ser dada a quem está disposto a andar em unidade. Entende? Jesus estava pregando para a multidão. Você acha que ele não já tinha percebido que alguém ali precisava de cura ou de alguma coisa? Sim, já. Mas ele só se moveu. A sua atenção foi para aonde a fé se manifestou através da unidade. Unidade. Através da unidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quinta-feira eu lancei um desafio. Tem gente que estava na quinta que não está hoje. Quem está hoje? Que pelo menos lembrou do desafio. Mas teve gente que não lembrou. Você sabe, eu sem medo nenhum e não quero te magoar, não quero que você fique com raiva de mim, tá, querido? Porque meu compromisso é com a palavra de Deus. A unidade te faria lembrar. Porque a fé é só uma. Não concordo contigo, pastor, por isso eu não fiz. Meu papel estou fazendo, amado. Quem está ruim diante de Deus não sou eu. Porque o que eu fui direcionado para fazer, eu fiz. Eu quero que você abra lá em Eclesiastes, capítulo 4, nós já vamos encerrar. Eu quero que você entenda, meu amado. Entenda uma coisa, Deus não quer que você saia daqui sendo multidão. De jeito nenhum. Deus quer que você saia daqui sendo unidade, sendo igreja. Deus quer que você volte para a tua casa sendo igreja, disposto a andar em unidade. Ah, pastor, eu não sei como fazer, meu amado. Eu já contei várias vezes o meu testemunho. Eu me converti no dia 2 de dezembro de 1992. No domingo eu voltei ao culto porque eu não entendi nada do que estava acontecendo comigo. O pastor que me atendeu disse assim para mim: Deus quer te usar como um canal de bênção para alcançar os teus amigos. Você tem que começar a ler a Bíblia. E eu disse para ele, mas eu não entendo nada. Ele falou assim: leia, o que você não entender, você anota, aí você vem me procurar. E aí você vai entender o que Deus quer de você. Em 2 semanas, amado, numa semana eu li todo o Novo Testamento. E todos os dias eu estava lá na casa do pastor para ele me explicar. Porque eu queria entender. Porque eu não queria mais, já na primeira semana, eu não queria ser mais multidão. Eu queria ser igreja. Glória a Deus. Tem pessoas que passam 20, 30 anos dentro da igreja e não é nada além de multidão. E hoje Deus está falando para você, querido, que Ele quer que você seja igreja. Você não está ouvindo já há 8, 9 anos, que Deus está levantando uma nova geração de adoradores para você continuar sendo multidão. A multidão glorifica a Deus com a boca, mas a igreja
glorifica, a igreja verdadeira, em unidade, glorifica ao Senhor em espírito e em verdade. Você está entendendo, amado? Não perca. Você é uma nova geração de adorador? Você faz parte dessa nova geração de adorador? Eclesiastes capítulo 4. Diz assim, a partir do verso 9. Não é um recado de Deus para você, tá? Sou meio chato com esse negócio. Falar, Deus mandou um recado para você. Não mandou não. O negócio de Deus mandar recado. Mandou um aviso para você. Amém? Olha o que Deus está dizendo para você a respeito da unidade. Verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Às vezes a gente fala essa parte, se aquentará, a pessoa não consegue entender. Desde que eu me converti, querido, eu ouço um exemplo dos meus pastores. Eles falavam assim, querido, quando você tira uma brasa do braseiro e coloca ela de lado, ela vai queimar por alguns momentos e depois ela se apaga. Mas aquelas que ficaram dentro do braseiro, elas vão se queimar até virar cinza. Porque uma não deixa o fogo da outra apagar. A unidade, meu amado, é para isso. A unidade é para isso. A unidade é para não deixar o fogo do Senhor apagar na tua vida. Se você glorificasse a Deus, 10% do que eu glorifiquei quando Deus ministrou isso no meu coração, meu amado. E o verso 12 diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quero que você fique de pé, no nome de Jesus. Deus está mostrando para você o caminho, querido.